Oi, vamos começar a live então. Hoje a aula é sobre qual nível vive a sua relação. Qual nível você vive? Você já tem clareza sobre isso? Porque as pessoas começam as relações e passam o tempo, passa um ano, passa 2 anos, passam vários anos, e aí a pessoa pega se perguntando: poxa, o que que aconteceu com a minha relação? Que aconteceu que no começo não era assim, olha o jeito que tá. Ah, agora a pessoa não tá mais nem aí para mim, no começo fazia tudo. Eu ouço os maiores tipos de reclamações sobre relacionamentos e eu tenho certeza que você também já ouviu ou você já falou dentro aí do seu convívio com as pessoas que você vive. Então, o que que é importante entender sobre qual nível vive a sua relação? Para te gerar clareza, para você entender que além de você, ele ou ela, existe o nós. O nós é a pessoa, que eu vou chamar de nós, que é a relação. E essa pessoa nova, essa terceira pessoa dentro de um casal, ela também tem a sua evolução. E assim como no nosso trabalho, assim como na nossa família, assim como na nossa relação, mas vou fazer um paralelo com o trabalho, especificamente. Quando você começa a estudar, por exemplo, numa faculdade, ou você entra num trabalho novo, ou você vai começar a empreender, você vai abrir um negócio novo, você vai colocar muita energia nesse negócio novo. É assim que funciona, não é? A gente coloca muita energia. Acontece que com o passar do tempo dentro de uma relação entre eu, ele ou ela e o nós, as pessoas costumam ir deixando de propor e de colocar tanta energia naquele nós e começa a esvaziar a energia para outros lugares. E se eu não coloco energia naquilo que eu desejo que cresça, o que naturalmente acontece, diminui, murcha. Então, qual é a necessidade aqui de eu trazer esse tema, de você entender qual é o nível que você vive dentro da sua relação? É para te gerar clareza, para você entender onde é que você está. Lembrando que essas lives são completamente progressivas, essas aulas que vão estar aqui no YouTube são completamente progressivas. Então, você vai assistindo na sequência. E hoje, essa aula aqui é para você ter clareza sobre em que momento nós está. Ou, se você não tiver uma relação, em que momento você está. Ou olhar para uma relação que você já teve antes, mesmo que você não esteja em uma agora, olhar para uma relação que você já teve antes e entender, putz, aconteceu isso e aquilo na minha relação. Porque é a falta de clareza sobre as coisas da nossa vida que fazem a gente ficar travado, parado. E é exatamente nesse lugar que a gente não quer ficar. É nesse lugar que a gente quer botar movimento, tá bom? Então vamos para o primeiro nível. Já quero trazer para vocês aqui que são 6 níveis dentro do seu relacionamento, e mesmo que você não esteja no relacionamento, você vai poder olhar para anteriores ou para futuros também, já antecipando, prevendo o que é que pode acontecer. O que é que você pode fazer de diferente? Ou será que dá tempo ainda de resgatar a sua relação? Qual nível está a sua relação agora? Se você puder parar para pensar por alguns segundos, como é que está a sua relação hoje? Uma relação boa, uma relação que está difícil, é uma relação tóxica, é uma relação que eu já não quero mais estar tão por dentro. Porque no final das contas, gente, vida é relacionamento. Você se relaciona, eu me relaciono com absolutamente tudo. Me relaciono comigo mesma, eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com o meu namorado, eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com o meu trabalho, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Vida é se relacionar. Então, qual é o nível do seu relacionamento? Agora falando do seu especificamente o relacionamento amoroso. Então vamos lá, para a gente começar a trazer clareza aqui, tá bom? Primeiro nível de relação, tá bom? Primeiro nível da relação aí. É uma relação com muito amor e muita paixão. É aqui que a gente vê ou vive ou experimenta relação, aquela relação quente, aquela relação de apaixonado, que está fazendo absolutamente tudo um pelo outro. Aquela parte gostosa, né, tá apaixonada, a coisa mais deliciosa, onde você vive para o outro, para contribuir para o outro, você se arruma para o outro, você conquista o outro, você vê, você enxerga, você olha para o outro e vice-versa. Então, o nível 1 desse relacionamento é muito amor e muita paixão.
Então, aqui existe intimidade, existe sexo, existe profundidade nessa intimidade, onde você começa a mergulhar em águas mais profundas dentro da sexualidade, onde não existe muito julgamento. Sabe aquela coisa de tá apaixonado, e você acaba que nem enxerga o defeito das pessoas? A pessoa que você se relaciona, você nem vê, você finge que não vê porque você tá apaixonado. Mais ou menos isso. Não quer dizer que você não tenha que ver, você tem que observar. Mas a paixão é o que movimenta a nossa vida, é o que dá sentido, dá sabor. Lembra daquela vez que você ficou apaixonado, que você esteve apaixonado, ou se você está, ou se você gostaria de voltar a estar apaixonado, ou quem sabe você nunca se permitiu ser uma pessoa apaixonada. Tipo de sensações que talvez você não tenha nem experimentado. Mas vindo para cá, você precisa analisar agora qual nível está a sua relação. Nesse nível 1, você vive ápices de amor e de intensidade dentro da relação. Uma relação que vale a pena, uma relação gostosa. Em geral, o começo, o início das relações vivem nesse lugar. Muito amor e muita paixão. Onde você está meio que num conto de fadas. E as pessoas pensam, putz, eu queria viver assim para sempre, eu queria ficar nesse lugar para sempre, mas será que não é possível viver nesse lugar para sempre? Porque o que que acontece? Vamos pensar, antes da gente seguir, vamos pensar. O que que acontece no começo dessa relação que eu gostaria que se fosse mantido para sempre dentro dessa relação? Tem surpresa, tem cuidado, tem carinho, tem olhar. A pessoa se preocupa com você, a pessoa cuida de você, a pessoa te liga, te pergunta, quer te fazer bem. Esse é o começo da relação. Porém, pode ser o meio e pode ser o seu para sempre. Sabe lá se existe o para sempre, mas você pode experimentar isso de uma forma intensa, com muito amor e muita paixão. Então, no nível 1 da relação, a gente começa a ver que necessidades de ambas as partes, eu e ele ou ela, e o nós, são atendidos. Então, dentro de uma relação já são 3 pessoas, eu, ele ou ela, e nós. As necessidades de 3 pessoas são atendidas. Aí eu já começo te perguntando, hoje, dentro da sua relação, a sua necessidade está sendo atendida? Ou você está atendendo a necessidade dele ou dela? E mais, a necessidade do nós está sendo olhada, está sendo vista? Rafa, que necessidades são essas? Bom, você tem as suas necessidades aí, mas eu preciso te falar de 6 necessidades da mente. Todo mundo, todo ser humano que raciocina, que pensa, que está aqui vivo, tem a mente, tem um lugar mental e tem um lugar coração, corpo. Vou separar hoje aqui mente e corpo. E nesse lugar mental, que por muitas vezes é uma mentira generalizada, mesmo sabendo que é mentira, eu sou um ser humano, eu vivo com a mente, eu quero aprender a silenciar, eu vou meditar para silenciar minha mente, eu vou fazer exercício, eu vou fazer tudo isso que eu venho já vendo com você, Rafa, já tenho aprendido isso com você, tá bom. Porém, mesmo você aprendendo a sair desse lugar mental e vir para um lugar corpo, você vai precisar saber e entender que você vai passar a vida entendendo e atendendo às necessidades suas mentais. Não vai ter para onde você fugir. Você sabe que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma necessidade de algo que não existe, porém você vai passar a vida entendendo e atendendo essas necessidades. Só que aqui você consegue fazer entender e atender essas necessidades mentais com consciência. E para você ter consciência, você precisa começar a entrar num processo gradativo de autoconhecimento para você começar a ter clareza sobre as coisas. E é para exatamente isso que eu produzo essas aulas aqui. É para exatamente as pessoas que desejam ter clareza, tirar o véu daquilo que não enxerga nada à frente, parece que a minha vida é assim, não tenho o que fazer. Estou te dizendo aqui que dá para você fazer diferente. Aqui é uma aula sobre 6 níveis dentro da sua relação. A gente está falando sobre o primeiro nível, onde existe muito amor e muita paixão. E eu já te disse aqui que existem 3 pessoas dentro da relação: o eu, ele e ela, e o nós.
E dentro desse lugar de muito amor e muita paixão, existem necessidades mentais que são atendidas. Então, eu sou vista, existe muita criatividade na hora do sexo, é novidade. Porque a segunda necessidade da mente é, primeira, certeza, a segunda, variedade. A variedade no começo de uma relação, por exemplo, ela tá viva, é tudo novo, é coisa nova, e a gente fica completamente excitada com essa novidade. Mas, cara, por que que a gente não consegue manter isso? Daí a gente cai numa rotina, e eu já tô há 10 anos na relação, e daí começam as historinhas que você conta para você, que fazem você acreditar que essa é a sua vida e é assim que você passa o resto dela. Então, dentro dos níveis da sua relação, existem aprofundamentos. Nível 1, muito amor e muita paixão. Se você estiver vivendo nesse nível, a sua relação tá incrível. Você está num lugar incrível e você pode começar a perceber quão criativo você é, o quanto você cuida de você, da sua energia, do seu corpo, dos seus interesses, o quanto você olha para outra pessoa, o quanto você admira aquela pessoa, o quanto você dá espaço para aquela pessoa ser ela, o quanto você tira tempo e energia para cuidar do nós. Tá parecendo uma coisa muito lúdica, né? Mas isso é capaz. Se você quer ver uma relação incrível, que é totalmente possível, por muito tempo, você vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar. Nível 2 da sua relação. Tem muito amor, mas já tem pouca paixão. Ah, eu amo ele, mas que apaixonado, que faz tempo. Faz tempo que nem damos beijo na boca, sabe? Tenho muito amor, eu amo ele, eu admiro ele, eu faço tudo por ele, mas eu não tenho paixão, talvez eu não tenha muito tesão na pessoa, eu já não quero mais muito sexo, não estou muito interessada nisso. E aí é nesse lugar que a gente começa a entender que homens e mulheres, mulheres na sua energia feminina e homens na masculina, por que que a gente vai entrando nesse nível 2? Porque a gente começa a despolarizar. Homens começam a ir para a energia feminina, mulheres começam a ir para a energia masculina, despolarizou, não dá match, a coisa não acontece, e sem intimidade, sem relação sexual, um casal é um amigo, são amigos, um casal de amigos. Tá entendendo como a coisa não funciona tão bem? E é muito nesse lugar que a maioria dos casais estão, no nível 2. Muito amor e pouca paixão. Aí é nesse lugar que o homem e a mulher começam a desleixar, começa a parar de olhar para si, começa a deixar a coisa relaxar, o corpo vai ficando de qualquer jeito, eu nem me arrumo mais direito. Isso tudo acontece por quê? Porque eu tô há muito tempo com outra pessoa? Não, porque você está esquecendo de você por causa do quê? Falta de autoconhecimento. Porque uma pessoa que está se autoconhecendo, ela está o tempo todo cuidando da sua energia, ela está o tempo todo cuidando de si, está o tempo todo olhando para si. E se você, o seu parceiro, a sua parceira estiverem nessa pegada, olha só, se vocês estiverem no nível 2, muito amor e pouca paixão, nesse lugar de olhar para si e buscar um autoconhecimento progressivo, forte, que faz você ter insights acelerados, vai fazer com que você saia do nível 2 da relação e vá para o nível 1, de muito amor e muita paixão. Como? Relembrando coisas que você fazia no começo da relação. Relembrando coisas que você deixou de fazer ao longo do caminho, porque você foi despolarizando. Porque, de repente, se você está casado, casada, caiu numa rotina, você vê a pessoa desarrumada, e você fala, eu te vejo desarrumada, eu não tenho tanto interesse em você. Que alguém já ouviu isso aí? Pessoal aí de cima, alguém já ouviu isso aí também? Já aconteceu com você? Então, como é que funciona? Nível 1, nível 2. Do nível 2, as percepções é para você começar a entender que existem níveis dentro da sua relação entre eu, ele, ela e o nós, e existe uma maturidade disso e também uma mudança durante o decorrer da vida, o decorrer do tempo. Nível 1, muito amor e muita paixão. Nível 2, muito amor e pouca paixão.
E a pouca paixão acontece por despolarização. Despolarizou, vai perdendo a intimidade, vai perdendo a conexão, a vontade sexual diminui e a gente começa a virar amigo. A gente começa a virar amigo, e a gente quer só parceiro de vida, e a mulher vai deixando aquele lado feminino dela de lado, ela vai deixando de se arrumar, ela vai deixando de fazer o que ela tem que fazer, e o homem também vai fazendo tudo isso. E aí, a gente pode começar a caminhar para um nível 3. Qual é o nível 3 dentro de uma relação? O nível 3 é pouco amor e pouco ou quase nenhuma paixão. Já viveu isso dentro de alguma relação? Sabe aquele tipo de gente que começou um namoro e tá incrível, e aí viveu um incrível ano, uou, e daí a coisa foi amornando, foi ficando mais, foi morar junto, e daí foi perdendo o tesão, aí foi despolarizando, o homem, a mulher indo para energia masculina, o homem vindo para energia feminina, e a coisa foi se, sabe, perdendo a sincronia, e daí eu saí do nível 1 de muito amor, muita paixão, para um nível 2, muito amor e pouca paixão, e de repente eu deixo de colocar energia nesse eu, você e nós, no nós, essa coisa para de crescer e fomentar, e quando eu menos percebo, como eu paro de colocar energia em algo, ela naturalmente para de crescer e começa a murchar. Eu começo a experimentar pouco amor e pouca paixão. E aqui você começa a entender que no final das contas, é sobre o amor que você tem em você. Porque olha só, você sai do nível 1, que está se amando, fazendo tudo, se cuidando, para o nível 2, onde você começa a deixar você de lado. A mulher vai deixando a energia feminina de lado, vai deixando de se arrumar, vai deixando de se conectar consigo mesma, vai deixando de ter orgasmos, se é que teve. Ela vai deixando isso de lado. Tá entendendo que a mulher está se perdendo dela mesma e para o homem serve igual? A pessoa vai se perdendo dela mesma, então naturalmente ela vai perdendo o amor pelo outro, mas que tem a ver com o amor sobre si mesmo. Sabe aquele relacionamento tóxico que acabou com você, que fez você perder o amor próprio, fez você perder tudo? Você estava dentro desses níveis da relação. Você estava, ó, na decadência disso tudo. Você estava, na verdade, na curva da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai fazer a sua relação cair. A sua falta de conhecimento vai fazer a sua relação ser tóxica. A sua falta de conhecimento, assim como a da outra pessoa, óbvio, né? Estou falando para ambos os lados, vai fazer a sua relação ruir. E é por isso que a gente vive hoje numa sociedade onde que existem 95% de ignorância, no sentido de falta de conhecimento, e é por isso que os divórcios estão em alta, é por isso que as relações não duram, é por isso que as relações são superficiais. O problema não é a relação, não é o casamento que ruiu. O problema é que as pessoas estão num lugar tão mental, tão raso, tão longe delas mesmas, que fica insuportável viver uma relação. Pessoas rasas são insuportáveis de conviver. E talvez essa pessoa seja você. E talvez você esteja se dando conta agora. Ou talvez você lembrou de alguém, manda essa aula para essa pessoa também. Então, o nível 1, muito amor, muita paixão. Olha só, no começo, numa euforia, a gente não está falando de felicidade, a gente está falando de euforia. Depois a gente vai se largando no meio do caminho e vai para um nível 2, onde muito amor e pouca paixão. E a gente vai se distanciando cada vez mais da gente. A gente vai se desconectando. Se a gente se desconecta de si mesmo, a gente se desconecta do outro. E a coisa vai esfriando, e aí eu passo para um terceiro estágio de pouco amor e pouca paixão. E aqui você começa a ver uma desconexão, onde as pessoas começam a olhar para fora, começam a olhar e colocar energia em outros lugares. Muitas pessoas aqui não têm coragem de terminar, porque às vezes a missão que aquela pessoa veio fazer na sua vida foi cumprida. Quero, de repente, para você se ligar de que você esqueceu de você, que você precisa resgatar seu amor próprio. Não sei. É você que tem que descobrir. É a sua curva do conhecimento que vai fazer você perceber, entender e internalizar isso tudo. Então,
É nesse lugar, no terceiro nível da sua relação, pouco amor e pouca paixão, que as pessoas vão se desconectando devagarzinho, e você começa a perceber também que pode ser que alguém, além de começar a olhar para fora, começa a se distanciar mais ainda de você, começa a colocar a culpa em você, e a pessoa não tem coragem de pôr um fim na relação. Ela vai arrastando por anos essa relação, muitas vezes olhando para fora com traições ou não, mas ela vai arrastando, ela não tem coragem de se posicionar. E quando eu não tenho coragem de me posicionar dentro de uma relação ou dentro de qualquer relação, é porque falta força interna. Eu talvez esteja no lugar errado dentro da minha família. Aquela força que eu tenho que buscar lá com meu pai e com a minha mãe, aquela força de me colocar como a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta filha dentro de uma casa, pequena perante os pais, e aqui eu estou falando de conteúdo sistêmico, da constelação familiar. Rafa, não consigo me posicionar na vida. Sim, não consegue se posicionar porque você tá num lugar que não é seu por conta que você está negligenciando a lei da hierarquia que é dentro do sistema familiar. Hierarquia, cada um tem o seu lugar dentro do sistema. E se você estiver fora, você perde a força. Perdendo a força, é como se você continuasse criancinha, menininho, menininha. Logo, perante a vida e uma relação, eu não consigo me relacionar, eu não consigo me posicionar. E aí eu deixo. Ó, tô lá no terceiro nível, não tem amor, não tem paixão, e eu deixo a coisa indo. A maré vai levando e a coisa vai seguindo, e eu não sei nem para onde vai, eu só sei que eu tô aqui. Senta na mesa do bar, encontra as amigas, só para falar mal da pessoa que você divide a cama, divide a vida, divide os sonhos, ou deveria fazer isso. Ou deveria, então, se posicionar para fazer o contrário, para continuar a sua vida em outro lugar. Mas o que eu quero te dizer nessa live é que é possível resgatar essa sua relação. Não precisa trocar. Tem coisas que você precisa aprender e a única forma de aprender, curva de conhecimento, sair do véu da ignorância e buscar conhecimento, buscar profundidade. Quarto nível, vamos lá. 4 de 6 níveis dentro da sua relação. Qual é o quarto? Então, primeiro, muito amor e muita paixão. Segundo, muito amor e pouca paixão. Terceiro, pouco amor e pouca paixão. Quarto, aqui você começa a planejar a fuga. Aqui você começa a pensar, eu vou sair dessa relação. Eu vou sair daqui, não tem mais condição, isso aqui não funciona mais para mim. E tem gente que passa anos nesse lugar. E tem gente que talvez nem consegue dar um passo nem para frente, que é de sair, nem para trás, que é de voltar e resolver. Afinal de contas, voltar e resolver é o mais trabalhoso. Por quê? Porque já tem empilhamento emocional, já tem dependência emocional, já tem dependência talvez financeira, dependência de diversos tipos. A relação, se você não vai cuidando como se fosse um jardim, e podando, e ajeitando, deixando aquela árvore bonita, cuidando daquela flor, o negócio começa a crescer, vira um matagal, pode ser que morra também, pode ser que cresça desvaradamente, e você perca a mão das coisas. E nesse quarto nível é quando você já tá, eu vou sair desse lugar, eu vou embora, isso aqui não dá mais para mim. E aí você também, quando chega nesse lugar, você fica cego, cega. Você não vê mais nada, você não quer saber de mais nada. Nada do que a outra pessoa faça vai importar. Você não consegue mais tirar isso de querer ir embora de dentro de você. A única solução é ir embora e você fica arquitetando uma pessoa mental que você é, arquitetando. Como que você vai sair desse lugar? Que horas que essa pessoa vai escorregar para você usar isso de gatilho para poder dar o fora e ainda sair por cima? Você acerta o certo, ainda botar a culpa do término no outro. Vocês conhecem isso ou eu tô pirando aqui? Vocês conhecem, né? Se não foi você ou alguém que se relacionou com você foi alguém bem próximo, você com certeza conhece essa pessoa. E isso tudo é um jogo mental, de novo, porque a venda da ignorância, o véu da ignorância, a falta de conhecimento
Faz isso. E aí você começa a contar uma história para você. A história de que eu não confio nele, eu sou muito insegura. A história de que ele fez isso. Ah, a história que ele no começo fazia isso para mim, agora não faz mais. As historinhas que você vive contando para você o dia inteiro. Pergunta: qual é ou quais são as suas histórias que você conta para você? Eu preciso te dizer agora que existem 1 milhão de formas ou mais de você contar a mesma história, por outro ângulo. E autoconhecimento faz você enxergar as coisas por outro ângulo, não só do seu jeito restrito, curto, pequeno. Essa visão está fora de moda. Eu sei que é difícil falar isso, mas a visão está fora de moda. Então, são níveis dentro da relação e você está vendo um caminho. Você provavelmente, se você já se relacionou com alguém, já passeou por esse caminho. Muito amor e muita paixão, muito amor e pouca paixão, pouco amor e pouca paixão. E quarto, tá arquitetando a fuga. Tá só esperando alguma coisa acontecer para você ir embora. E tudo isso acontece porque você, eu, ele, ela e o nós não estamos tendo mais as nossas necessidades entendidas e atendidas. As necessidades mentais, por exemplo, da certeza, da variedade, da significância, da conexão e amor, crescimento e contribuição. Eu vou aprofundar essas necessidades em outra aula. Mas então a gente passa a vida tentando sair de um lugar mental e vir para um lugar coração, porém, eu também passo a vida dentro desse lugar coração, entendendo e atendendo essas necessidades. Para que isso ocorra dentro de uma relação, é preciso haver comunicação. E para haver comunicação, é preciso haver verdade, exposição, vulnerabilidade. Pergunta: quão vulnerável você consegue ser diante do seu parceiro, da sua parceira? Quanto? Se a gente for falar sexualmente falando. O que está faltando? O que é o seu desejo, o seu sonho? O que você gostaria de viver? De que forma você gostaria? Isso está posto? Está dito, sem julgamentos? Ou quais são os sonhos da sua vida em relação ao seu trabalho que você vai precisar construir dentro da relação para que possa ir para esse lugar? Ou em relação a filhos, em relação à cultura que você vai propor dentro da casa, ao ambiente familiar? São N possibilidades. O quanto você está 100% nisso? O meu convite aqui é que você pare de olhar para o outro e comece a olhar para você. Que horas você esqueceu de tudo aquilo que está dentro de você? Ou melhor, talvez você não tenha nem esquecido. Melhor não, pior, né? Talvez você não tenha esquecido, talvez você nunca tenha acessado. E acessar isso tudo que vem de dentro é a chave para uma relação incrível. Mas vamos lá. Se eu tô lá na quarta, no quarto nível, que eu já tô planejando a fuga. Putz, mas eu acho que ainda, putz, eu queria voltar, eu queria ter a relação do começo, porque era muito incrível, uma pessoa surreal, uma pessoa que vale a pena. Volta a fazer o que você fazia no começo da relação. Eu recebo um monte de caixinha de perguntas. Rafa, mas eu já tentei de tudo, a pessoa não quer, mas daí se a pessoa não quer, não tem o que fazer. A gente não tem o poder de mudar as pessoas, de transformar as pessoas, de fazer elas irem buscar o autoconhecimento como talvez você tenha ido, ou talvez você que está assistindo isso aqui está afim. Porque se você está assistindo isso aqui até agora, você está afim de uma mudança, de algo diferente na sua vida. Então, 4 níveis, a gente vai para o quinto. Primeiro, muito amor e muita paixão. Segundo, muito amor e pouca paixão. Terceiro, pouco amor e pouca paixão. Quarto, tá planejando a fuga, você já quer sair dessa relação. Quinto, é que a gente sai da relação e aborda outras pessoas. As pessoas que não estão numa relação. Quinto, eu não estou numa relação, mas eu gostaria de estar. Tem muita gente que está nesse lugar. E tem muita gente que está nesse lugar, mas não admite que está. Vive falando que é melhor sozinha, que tá tudo certo sozinha, mas será? Será mesmo? Mas o que uma pessoa que está nesse lugar precisa perceber, precisa propor energia?
Autoconhecimento. Porque se você não está numa relação e você deseja estar, provavelmente você quer uma relação incrível, uma relação com energia, uma relação com propósito, uma relação onde você vai se transbordar, onde você vai ser além do que sozinho você é. Autoconhecimento. Única chave de se fazer isso é tirar o véu da ignorância. E tirar o véu da ignorância nada mais é do que procurar e continuar num processo progressivo de autoconhecimento. Sexta e último nível. Você não está numa relação e você não deseja estar também. Tá tudo certo. Essa pessoa tá livre, solteira, feliz, ela quer curtir a vida sozinha, ela tem sonhos em fazer coisas nas quais somente sozinha ela consegue fazer. Dentro disso também, tirar o véu da ignorância é uma dessas percepções, porque se você não tirar o véu da ignorância e estiver nesse lugar, nesse sexto nível de não estar numa relação e nem quer estar, se você não estiver bem consigo mesmo, você vai ficar depressivo. Você vai entrar num lugar não tão legal, porque talvez você esteja contando essa história de que não quer estar numa relação, mas no fundo você queria sim, mas você não quer qualquer relação, você quer uma relação incrível. Tá entendendo quando começa o jogo? A gente sai da sexta e vem para a quinta e a coisa começa, certo? Gente, o que é a moral da história dessa aula dos 6 níveis da sua relação? Qual nível de relação você está? No final das contas, é fazer você entender que se você não entrar em ação, no sentido de buscar autoconhecimento, mas não só na parte consciente, mas também no lado inconsciente, para você começar a se libertar realmente de padrões familiares, de padrões repetitivos da sua própria vida, da escassez desse amor de não ser visto, de não ser amado, de ser inseguro, de ter relações tóxicas. Cara, se você só atrai isso para sua vida, saiba que você atrai aquilo que você vibra. Se você está atraindo somente coisas que não são tão legais para você, tem coisas faltando para você fazer. E a única coisa, a única chave disso tudo é buscar ajuda. Sozinho você não consegue resolver suas questões, você precisa de ajuda. E o meu trabalho aqui é te dizer isso. Que se você quer relações, é possível ter uma relação incrível? É. É possível ter um trabalho incrível que você ama, que ganhe dinheiro? É. É possível que além de ganhar dinheiro, muito dinheiro, você ainda ajude os outros? É. É possível ter uma relação incrível com a minha família? É. Não é mentira isso não. Não. Talvez seja mentira para tua mente. Eu falando isso aqui agora para você, você deve estar pensando, ai, que saco. Porque essa é a tua mente conversando com você. E contra a sua mente, eu não posso fazer nada. Só você pode. Só você pode fazer algo diferente. E para fazer algo diferente, você precisa entender que você precisa de ajuda. Você precisa entrar num caminho progressivo de autoconhecimento. Você precisa ir buscar aquela ajuda que faz tempo que você pensa em fazer, mas você não faz. Marcar aquela sessão que faz tempo que você não marca, marcar aquele treinamento que faz tempo que você não marca, marcar aquela psicóloga. Porque aqui eu não estou eximindo nenhum tipo de ajuda de você. Eu só estou te tirando daquele lugar onde você não via que estava ruim, só sabia que estava ruim. Ah, tá ruim. Como é que tá a vida? Tá ruim. Ó, então você sai de um lugar que não sabe que você não sabe, e você entra num lugar que você começa a saber que você não sabe. Você fala, putz, eu tô num lugar ruim, mas é que agora eu começo a entender por que que eu não... Por que que eu tô aqui. Agora eu comecei a assistir uma live, assistir uma aula lá, eu comecei a me ligar que as coisas não estão saindo do jeito certo, porque eu não sei um monte de coisa. Porque eu estou no véu da ignorância. Então, ó, você sai de um lugar que você não sabe, para um lugar que você sabe que não sabe. E é aqui, nesse exato lugar que eu imagino que você esteja, você começou a entender que está faltando coisas para você fazer, e aqui você gira uma chave, busca ajuda para você ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Saber que você sabe. Cara, esse lugar é extremamente cansativo. Saber que você sabe algo, sabe quando você aprendeu a dirigir? E daí você sabe que você sabe dirigir, mas você tem que pensar?
engata a primeira, mas tem que fazer, sabe aquilo lá? Ou quando você começou a aprender a ler, lembra quando você era criança, estava no carro lá, seu pai dirigindo, e passava os letreiros e outdoors e tal, e você olhava, e você ia lendo tudo, porque você sabe que sabe, e aquilo te cansa. É nesse lugar que a maioria das pessoas desistem. Mas se você persiste nesse lugar, você chega num outro lugar, num quarto lugar, que é você não sabe que sabe. Você entra num piloto automático positivo. Rafa, calma, você está falando de relacionamento, você está falando de níveis de relacionamento, você já falou de 6 níveis, já misturou tudo, não estou entendendo mais nada. Que bom. Porque se a tua cabeça estiver dando um nó, é porque você começou a saber que você não sabe. E se você começa a saber que você não sabe, esse é o momento exato onde você começa a entender que você precisa de ajuda. Você saiu, de alguma forma, um pouquinho do véu da ignorância. Eu também preciso de ajuda, os meus professores também precisam de ajuda, todo mundo precisou de ajuda. Não é você, alecrim dourado, que não vai precisar. O que eu estou te dizendo é que é possível viver relações lá no nível 1, com muito amor e muita paixão. Desde que você se desenvolva como pessoa, desde que você se desamarre de crenças e de padrões familiares, de coisas que não são suas, de casamentos que não foram legais aos seus olhos. Talvez o casamento dos seus pais não tenha sido a melhor coisa que você viu, mas ele é exatamente a referência que você tem de casamento. Ele é exatamente a referência que você tem de relação. Você estava lá, você viu. E é simples assim, você pode tentar correr quilômetros longe. Você vai repetir se você não se desvincular, não se desamarrar de padrões familiares. E a minha função como treinadora emocional, agora falando como professora e também falando como empresária, eu preciso te dizer que você precisa sair desse lugar. Mas não sou eu que estou te falando, é você que precisa sentir isso e perceber. Ah, Rafa, eu sei que eu tenho que fazer algo, mas eu não sei o quê. Tá bom, é o suficiente. Por isso, pega na mão de alguém que te leva, que te empurra para esse lugar. Vem para uma sessão de constelação familiar, vem para um treinamento emocional. Fica próximo, assiste live, consome conteúdo gratuito que tem de arrodo. Mas siga alguém. Sabe quando você começa a ler um livro, aí você lê lá 30 páginas, aí você ficou um mês sem ler, vou começar outro para ver se vai, se engrena. Aí você começa outro, lê mais um tanto, deixa quieto. Aí você vai ler um outro, aí você lê mais uns 50 páginas, deixa quieto. E daí parece que todos os livros são ruins. Eu vou te dar uma dica se você vive essa coisa. Ou você começa um curso disso e para, começa o curso daquilo, para, começa o curso daquilo e para. Você, em geral, deve estar pensando que os livros são ruins, que os professores são ruins, mas a verdade é que você não dá fim em absolutamente nada. É como se você começasse um ciclo e sempre deixasse aberto. Começa um ciclo e deixa aberto. Começa um ciclo e deixa aberto. E aí, quando você vai ver, passam-se os anos e você não tem força para avançar, porque, cara, você deixou um monte de ciclo aberto. E isso serve para suas relações. Você se relaciona com alguém e, de repente, sei lá, você termina por mensagem, você não faz um fim concreto daquilo. Você está ficando com alguém, de repente você some, bloqueia, exclui. Não tem como excluir ninguém da nossa vida. Todo mundo que veio faz parte. Todo mundo que veio antes tem um lugar. E se você não der um lugar, você não avança. E quanto mais rápido você entender isso, melhor vai ser sua vida. A vida é desse tamanhozinho. Mas dá para ser desse tamanhozinho, incrível, surreal, dentro do que você tem, com quem você tiver. Porque tudo é com você. Tudo é com você. Eu posso vir e te passar os 6 níveis do seu relacionamento, você vai entender qual nível você tá, você vai pegar uma ferramenta aqui e entender que você consegue subir os níveis, eu já falei isso para você. Você pode subir, sair do 3 para o 2, do 2 para o 1, né? Você pode resolver essas questões, mas talvez você não consiga durar nelas, permanecer nesse lugar bonito. Quer coisa bonita na sua vida? Vai ter que colocar um esforço aí, vai precisar sim de ajuda. E foi por conta dessa ajuda que eu busquei há 4 anos atrás que a minha vida deu
19 piruetas, e hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu só conto isso para você porque tudo isso funcionou comigo. E quem está perto de mim, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que isso é verdade. A relação com a minha família é muito melhor, que já sempre foi incrível, mas hoje eu consigo perceber coisas que antes eu não conseguia perceber, por conta de um amor cego, porque dentro da nossa família existe uma lealdade absurda, e a gente fica cego, a gente não vê. Mas quando a gente começa a se desamarrar, a gente vai começando a se sentir livre para fazer movimentos que a gente sempre quis fazer, mas por honra e lealdade a eles, a gente não faz. E hoje eu vivo uma relação incrível, uma relação amorosa com muito amor e com muita paixão. E eu venho colocando lenha nisso todo santo dia. Da mesma forma que no meu trabalho, para quem não sabe, eu sou formada em direito, eu sou advogada, fui por muitos anos, sou pós-graduada, sou mestre em direito. Só que um dia eu não me vi mais naquele lugar. Talvez você esteja assistindo essa aula aqui, essa live, e você começa a perceber que você também não está no lugar que você gostaria de estar. Cara, eu fiz 10 anos de faculdade. 10 anos de faculdade, com pós e mestrado. Para eu chegar um belo dia e falar, cara, não é isso aqui. Aí eu me perguntei, tá, não é isso aqui, foi a única coisa que eu estudei, dei 10 anos da minha vida para isso, vou fazer o quê agora? Eu não sabia fazer outra coisa. Eu cheguei a dizer para uma pessoa, que um professor meu, falei, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada de diferente. E daí ele falou assim, a coisa mais bonita que você tem, que é única e que o mundo precisa, se chama Rafaela Rovani. E pode trocar o Rafaela Rovani agora pelo seu nome ou seu sobrenome. Só que você vai ter que ter muita coragem. E muito mais que coragem, vai ter que ter muita resiliência. Foram 4 anos para eu chegar onde eu estou agora. Imagina daqui um ano, mais um ano, mais um ano. Mas o que eu quero te dizer é, eu saí de um lugar de uma vida muito legal, mas que eu comecei a perceber, a saber que eu não sabia de muita coisa. Então, comecei a estudar de verdade, para começar a saber que eu sabia. E esse é o lugar mais cansativo. Mas eu atravessei com força esse lugar. E hoje eu vivo um piloto automático positivo. Rafa, você não tem mais nada para resolver? Tem. Oh, se tem. Mas eu também tenho a minha ajuda, eu também tenho os meus professores. E eu vou de mão dada com eles até o fim. Voltando lá nos livros, você lê um livro aqui, você lê um livro aqui, ou você começa um curso aqui, para, começa um curso aqui, para, basicamente, você não fecha ciclos. Quem não fecha ciclos vive colocando a culpa em alguém. Porque se você não é capaz de fechar ciclos, você não é capaz de olhar para as suas questões. Porque fechar ciclos tem a ver com missão, propósito, que aquelas coisas vieram para cumprir na sua vida. E se você não conclui isso, é por isso que você vive num padrão repetitivo, porque nada se conclui. Rafa do céu, você está falando de 6 níveis de relação e chegou nesse lugar? Sim. 6 níveis de relação para você entender que você precisa de ajuda. Simples assim. Então, se isso chegou, se isso bateu no seu coração, se você está dentro desses níveis, se você está dentro desse véu da ignorância, a coisa mais bonita que uma pessoa pode fazer por si própria é entender que ela é ignorante. E que ela precisa, sim, de alguém que dê a mão e que impulsione ela para esse lugar. Esse é o meu trabalho. Fazer você perceber, dentro da sua rotininha, dentro das coisinhas que acontecem na sua vida, que algo precisa ir para um outro lugar para você concretizar os seus sonhos. Sonhos de relação, sonhos de ganhar dinheiro, sonhos de viver um trabalho incrível que ajude pessoas e que você viva com propósito. Absolutamente tudo isso aí que passa na sua cabeça é possível. Mas antes de ser possível, você vai ter que fazer umas coisinhas. E para fazer essas coisinhas, você vai precisar de ajuda. Então, se você se conecta comigo, se você se conecta com esse conteúdo, vem comigo, tá bom? Um beijo.